Olá, graça e paz. Muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Você já ouviu falar de descanso de Deus? Uma paz que no meio das adversidades pode tomar conta do coração da pessoa? Nós vamos falar sobre isso. Eu estou aqui em nome da Igreja Evangélica Cristo Vive e certamente esse programa pode lhe proporcionar algo que você jamais imaginou viver, que é um equilíbrio emocional e uma paz tremenda que Deus permite que aconteça porque Ele prometeu. E quando Ele promete, é verdade. E se é verdade, é realidade. Eu quero conversar com você sobre esta necessidade que nós temos como cristãos de conhecer a palavra, o efeito da palavra e a fé da palavra. O apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Hebreus, os Hebreus, esta carta, sua 14ª epístola, esta epístola foi dirigida a judeus que se converteram à graça de Deus. E Paulo está dando aqui uma instrução muito oportuna àqueles que conheciam a lei, mas não conheciam ainda os benefícios da graça de Deus. Olha só o que ele diz. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Quer dizer que há uma promessa que Deus fez, deixou em sua palavra, que nós, aqueles que creem, portanto, os cristãos que creem, que às vezes são chamados de crentes, há uma promessa que Deus disse, olha, você tem que entrar no descanso. Em outros versículos fala em repouso. Só descansa e repousa quem crê na promessa de Deus. E depois ele diz, mas parece que algumas pessoas falharam. Deus fez a promessa do descanso, mas parece que alguma coisa falhou nessa engrenagem do descanso e do repouso. E ele explicou, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então é isso que eu quero compartilhar esta semana com você. Porque Deus fez promessas, e uma das promessas mais importantes que Deus deixa não é só a respeito da cura, da prosperidade, da abundância, é a paz. Nós vivemos numa sociedade extremamente conflituosa, beligerante, né? Nós vemos uma sociedade sempre em convulsões, existem os tribunais repletos de ações, pouco se fala sobre o equilíbrio necessário para se equacionar quando existe uma controvérsia, né? A própria lei manda que as pessoas procurem acordos, procurem chegar a um bom termo nas suas relações. Mas na nossa cultura, estão aí os tribunais lotados, empilhados, milhões de ações. Todas as pessoas, em vez de buscarem a reconciliação ou a conciliação, procuram os tribunais. Às vezes por causa de um cachorro, às vezes por causa de um grito de um vizinho, às vezes porque estacionou mal o carro. É verdade, nós somos uma sociedade que gosta da guerra social, emocional. E isso traz resultados muito negativos para as pessoas. Quando se fala em reconciliação ou conciliação ou perdão, poucas pessoas trazem isto para a sua vida.
elas preferem correr para a delegacia, elas correm para o advogado, correm para o tribunal, coisas que poderiam ser buscadas em conciliações e reconciliações, né? Então, baseado nesse fato de que somos uma cultura que gosta da controvérsia, da guerra, da beligerância, isto é dramático porque há um retorno. É como comer. Você sabe, todas as vezes que você come alguma coisa, você manda um bilhetinho para as suas células. Se você come bem, você manda um bilhetinho de amor. Se você come mal, você manda um bilhetinho agressivo. E as suas células respondem da mesma forma. Se você comeu bem, mandou um bilhetinho à célula, a célula te responde bem. Se você manda um bilhete negativo, agressivo, a sua célula lhe responde desta forma. Então, por isso é que se diz, nós somos o que comemos. Então, quanto à paz, é a mesma coisa. A paz é uma promessa de Jesus. O Senhor Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Agora vem Paulo e escreve aos judeus convertidos à graça e diz, gente, Deus fez uma promessa que nós teríamos paz, descanso, repouso, mas parece que falhou alguma coisa nesse trânsito aí, porque as pessoas ouviram a palavra, mas não misturaram com a fé. Vamos voltar à palavra de Paulo, ele disse, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé. Então diz que a palavra, a Bíblia, não tem proveito se eu não misturar a palavra com a fé. Se eu não acreditar naquilo que está escrito. Se eu não depositar a minha confiança naquilo que Jesus disse. Diz que não aproveita. A Bíblia passa a ser apenas um livro comum e para muitas pessoas, algumas vezes, difícil de entender. Mas se eu digo, está na Bíblia, Deus disse, Deus prometeu, e eu trago isto para o meu coração e acredito no duro, então diz que essa promessa se torna uma realidade. E veja o que é que disse Paulo. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E é muito interessante esta palavra descanso ou repouso. Existem duas palavras gregas que falam sobre isso no seu original. Diz que entramos no anapausis, no descanso, quando nós temos o desejo de descansar, no catapausis. Isso não são palavras estranhas para o mundo cristão. Então, todas as vezes que eu desejo e trago a mim a fé misturada com a palavra, esse desejo me dá o quê? De paz? Me dá repouso, me dá descanso. Isso é muito importante. A maioria das pessoas não tem descanso, não tem repouso, porque não acredita na palavra, porque não mistura a fé com a palavra. Então, vai lá e o médico diz, você tem que tomar este remédio para descansar. Você tem que tomar esta pílula para dormir. Você tem que beber este chá para não ficar nervoso. Você tem que usar este aparelho para tentar normalizar a sua respiração. Enfim, você vai começar a se envolver com uma série de situações que lhe trazem prejuízos grandes. Então eu tenho que desejar o descanso de Deus. Eu tenho que anapausis. E quando eu consigo desejar mesmo ter paz, independentemente das situações que eu esteja vivendo, então eu entro no catapausis, no repouso, no descanso. Isso é simplesmente maravilhoso. Veja, tratarmos de paz no meio de uma sociedade dividida, sempre cheia de litígios, sempre cheia de desavenças, e todo mundo, sabe, correndo para os tribunais para resolver, ou correndo para os médicos para resolver as suas questiúnculas e as suas questões pessoais, e vem Deus e diz, calma, a palavra não falha. Se você tiver o desejo de descansar, de repousar, verdadeiramente misturar a palavra com a sua fé,
você vai entrar num tipo de equilíbrio, de paz, de segurança, que o próprio Deus e a sua palavra prometem e cumprem. Então, eu sei que há pessoas me ouvindo, passando aí por lutas muito grandes. Todos nós, dioturnamente, temos lutas muito grandes. Somos ainda humanos. E isto é uma necessidade, meu amado, para que você não se entupa de calmantes, de tarja preta, que trazem efeitos colaterais tremendos. E eu vou lhe dizer que uma das coisas que mais agitam o coração, que mais prejuízos trazem ao coração e às emoções, é a falta de perdão. Quer ver uma pessoa descontrolada, agitada, nervosa? Aquela pessoa que não perdoa. Você sabe que a falta de perdão faz tão mal ao coração, porque a ira de uma pessoa que não perdoa, ela está sempre jogando cortisol e adrenalina no sangue, no coração. E quando uma pessoa não perdoa, ela corre um risco do infarto do miocárdio, porque não há coração que se sustente bombardeado por cortisol e adrenalina 24 horas por dia. Não há. Então, a pessoa vai para o cardiologista, vai ao médico, vai ao geriatra, ele corre por todos os lados, tentando alguma coisa aí que é paliativa. O remédio é um paliativo. A solução é o perdão. E o perdão, ele faz bem às emoções, faz bem a quem libera o perdão. O perdão é uma arma de paz, é o caminho para a paz. Porque quando não se perdoa, a ira, o ódio, o desejo da vingança, volto a dizer, é a adrenalina ali batendo, é o cortisol e o coração sempre estressado, correndo o risco do infarto do miocárdio. Então, eu quero que você hoje tenha este alcance desta promessa de Deus. Se eu não conhecesse esta verdade, do descanso, da proposta de você dizer, está nas mãos de Deus. Deus está no controle. Eu acredito no que a palavra de Deus diz. Ouça, se eu não acreditasse nisto, se eu não tivesse este anapausis, o desejo de descansar, o catapausis, o confiar incondicionalmente em Deus, eu não teria chegado aos 66 anos. Não teria chegado aos 66 anos, porque a vida ministerial é uma batalha 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. É uma batalha. Então, ou eu confio em Deus ou não confio. Por isso é que Paulo disse aqui, olha, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Resta um repouso. Há um descanso. Amado, ou nós vivemos este repouso, esse descanso, ou então é calmante, é tarja preta, é ansiolítico. Isso não é vida. E há pessoas que perdem as estribeiras, perdem o controle da sua vida, aí começam no uso do álcool, depois das anfetaminas, depois na marihuana, depois no LSD, depois na cocaína, e às tantas encontram a morte prematura. Apóstolo, mas eu tenho uma crise grande aqui dentro de casa, eu tenho um problema na minha empresa, houve uma pessoa que praticou uma injustiça, eu estou muito nervoso, eu estou muito nervosa, eu estou muito agitada. É agora, por isso é que você está diante deste televisor, ou pelo seu smartphone, ou do seu computador, as suas mídias, porque esforcemo-nos. Quando Paulo diz,
esforça-te para entrar nesse descanso, porque o povo de Deus tem direito a um repouso, precisa de um esforço. E qual é o esforço? Acreditar na palavra, ter fé na palavra, estar na igreja. Pastor, mas eu não tenho tempo para nada. Há muitas pessoas que não têm tempo, por exemplo, para cuidar da sua saúde. Mas quando tem um infarto ou fazem uma operação de peito aberto, para fazer safena, ponto de safena, operações invasivas tremendas, a pessoa depois arranja tempo para se cuidar. Se você caminhar na beira da Praia da Barra ou Copacabana, você vai ver muita gente caminhando ali, ativando o seu sistema cardiorrespiratório com uma baita de uma operação no peito. Essas pessoas nunca tiveram tempo para se cuidar, nunca tiveram descanso de Deus, nunca tiveram repouso de Deus, nunca se esforçaram para, através da palavra, encontrar essa paz maravilhosa no meio das tribulações. Jesus disse isso, Jesus não mentiu, ele disse, olha, no mundo vocês passam por tribulações. Tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós passamos por tribulações, eu passo, o senhor passa, a senhora passa, todas as nossas famílias lutam, todo mundo luta, cada um num grau, cada um numa esfera de ação, mas é preciso que você hoje creia em Jesus Cristo, creia na sua palavra, creia nas suas promessas e se esforce. Porque é muito simples você abrir um vidro, pegar um calmante fortíssimo, um sublingual, ou tomar um calmante e apagar. Você apaga naquele momento 2, 3, 4, 5, 6 horas. Mas a razão que lhe levou a esse estresse, a essa angústia, esse nervosismo, essa depressão, é que tem que ser combatida. Então, eu combato isso tudo crendo na palavra e misturando com a fé. Eu tenho fé, amados. Você tem que ter esta fé em Jesus Cristo, de acreditar que o diagnóstico ou prognóstico da medicina não são a palavra final. A palavra do jurista não é a palavra final. A palavra daquele empreendedor, daquele coach, não é a palavra final. A palavra final está aqui na Bíblia Sagrada. Então o Senhor diz, olha, nós os que cremos entramos no descanso. Então a condição sine qua non é crer. A Bíblia é a coisa mais importante para a vida de um cristão e para uma igreja. Não há coisa mais importante para um cristão, para um crente, para uma igreja do que a Bíblia Sagrada. É aqui que está a fonte da vida. É aqui que está a palavra do Senhor Jesus Cristo. É aqui que está a paz. Aquela paz que você nunca imaginou ter. Jamais pensou em viver. Então, liberando o perdão, mandando bons bilhetinhos e recados para o nosso coração, assim como é a alimentação. Se eu me alimento de fast food o dia inteiro, meu amado, o que eu espero da vida? Mas se eu me alimentar bem, com índices glicêmicos baixos, tentar viver uma vida mais alcalina, menos ácida, isso tudo tem a ver com a vida espiritual. São as decisões, são as coisas que decidimos. Eu decido hoje o que eu quero ser amanhã, o que eu quero ser depois de amanhã. Nós somos frutos das decisões. E nós é que escolhemos ou ser vítimas ou ser vencedores. Então resta um descanso. Receba esse descanso. Pai amado e bendito, que nesse momento esta palavra que foi anunciada do livro de Hebreus possa começar a frutificar no coração deste homem, desta mulher, neste seio desta família, que está se sentindo, ou estava se sentindo tão mal, tão desajustada, tão desequilibrada, tão insegura, tão depressiva, tão ansiosa,
porque não tinham experimentado a paz da palavra. Mas que neste momento a paz de Deus te envolva e que você veja o milagre da promessa entrando no descanso de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Você sabe, quando você perdoa alguém, o beneficiado é você. Perdão é para os fortes. Fraco, não perdoa. Egocêntrico, egoísta, não perdoa. Sofre. Sofre. E quem mais sofre é o coração, com a descarga de adrenalina e cortisol 24 horas por dia. Vamos nos esforçar. Crendo na palavra, há um repouso, há um anapausis e um desejo, um esforço, um catapausis para que esta paz seja não só agora durante o programa, mas durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Deus quer assim. Amém? Muito bem. Nós estamos nos aproximando do final do programa e eu quero agradecer a Deus. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de uma igreja, de um povo, da Igreja Cristo Vive. Eu faço menção de um casal de empresários, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, donos do Turbo 1000, mercado em Vila Emílio Mesquita, na Baixada Fluminense, que são potencialmente pessoas abençoadoras e por isso abençoadas, que contribuem e dão suporte a esta programação. Você mora na Baixada, é o Turbo 1000, é o Rodrigo e a Fabiana. Quero agradecer também por esta pessoa que está me ouvindo e vem me acompanhando e sabe que este programa é uma fonte de sabedoria e riqueza para a vida. Eu gostaria muito que você me ajudasse a manter este programa no ar. Ligue, por favor, para 30 17 90 90 e comente com uma das nossas bispas que você quer ser um sponsor deste programa, quer ajudar o apóstolo a contribuir para o resgate e a salvação de vidas. Eu quero agradecer desde já aquelas pessoas que vão nos ligar, foram tocadas pelo Espírito Santo e que vão ser parte desta história, desta programação. Faça isso. Isso vai ser uma fonte de abundância para a sua vida, porque o homem, na realidade, só colhe aquilo que ele pode semear. Amém? Muito bem, agora estamos chegando ao programa, ao final do programa. Quero deixar o telefone 30 17 90 90, Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Você guardou a palavra, eu amanhã vou continuar compartilhando com você. Por favor, divulgue aos seus amigos, nós estamos aqui na Bandeirantes, lembrando que a Igreja Cristo Vive existe com uma função de ser boca de Deus para milhares e milhares de pessoas no Rio, no Brasil e no mundo. Você pode ser parte deste chamado. Eu volto amanhã, em nome da Igreja Cristo Vive, em nome do povo do nosso ministério. Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, minha esposa amada Bispa Roxana, nossa equipe de televisão. Todos estamos aqui para declarar o descanso e a paz de Deus em seu coração. Beba o seu café, leia o seu jornal, comece o seu dia em paz. Graça e paz e até amanhã.